E quem não tem o sonho de se tornar um milionário? Ter R$ 1 milhão na conta parece ser um objetivo em comum entre muitas pessoas. O que esse número mágico representa para muitos é a liberdade financeira. É a possibilidade de largar o emprego que não gosta e fazer o que quiser da vida. Hoje, no Brasil, há cerca de 266 mil milionários. Como no Brasil hoje nós temos cerca de 214 milhões de pessoas, isso representa apenas 0,12% da população. Então os números nos mostram que apenas uma minoria vai conseguir chegar lá. Porém, não sai desse vídeo porque eu vou te mostrar os números de quanto você precisa para chegar no primeiro milhão e vamos falar um pouquinho mais sobre o que você precisa ter de mentalidade para também te apoiar nessa jornada. O meu nome é Leonardo Almeida e esse é o Investidor Racional. E se você gosta da ideia do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tudo isso é muito importante, porque vai mostrar para o YouTube que esse vídeo te interessa e vai espalhar para outras pessoas que têm o mesmo interesse do que você. Bom, nesse vídeo eu usei uma calculadora para conseguir calcular a parcela que você precisa aportar todo o mês, conforme a sua idade, para você chegar no primeiro milhão aos 60 anos. Então essa é uma longa jornada, a gente sabe, e eu usei na calculadora uma rentabilidade base nos investimentos de 7% ao ano, o que eu sinceramente acredito ser uma rentabilidade conservadora, visto que hoje nós temos uma taxa Selic em 13,75 e a própria renda fixa está pagando esse valor ao ano. Mas como a gente sabe que a Selic não vai ficar em 13,75 para sempre, eu vou colocar uma taxa de juros anual um pouco mais conservadora, até para a gente ser um pouco mais defensivo aqui nos cálculos. Vale lembrar também que eu estou utilizando aqui os cálculos de uma calculadora de juros compostos. Ou seja, você deve investir em ativos que te consigam uma rentabilidade por meio de juros compostos. Os juros compostos são juros sobre juros. Ou seja, é quando você investe num ativo e a rentabilidade desse ativo acaba sempre somando ao valor inicial. Para te dar um exemplo rapidinho aqui, se você investe R$ 1.000 e você tem uma rentabilidade de 7% ao ano, isso quer dizer que você tem uma rentabilidade de R$ 70, que são 7% dos 1.000. Nos juros compostos, esses R$ 70 de lucro, eles devem se somar aos R$ 1.000. E no ano seguinte, nesse exemplo, os 7% de rentabilidade vão ser sobre o valor de 1.070 ao invés de somente 1.000. Então a rentabilidade nesse caso vai ser maior. 7% sobre 1.070 dá uma rentabilidade agora de 74,90. Ou seja, a rentabilidade ela aumentou porque você somou o lucro inicial que você teve ao principal, aos R$ 1.000 que você aportou no começo. Mas sem mais nem menos, vamos aos números. Eu vou trazer 3 situações aqui para você. A primeira é o quanto você precisa investir todos os meses com uma rentabilidade de 7% sem ter nenhum aporte inicial, ou seja, tendo R$ 0 no começo. A segunda situação é com um aporte inicial de R$ 5.000. Ou seja, se você tivesse R$ 5.000 para começo de conversa e depois tivesse essa rentabilidade de 7%. E no terceiro caso eu vou te trazer uma situação em que você não tem aporte inicial, mas a sua rentabilidade aumenta para 10% ao ano. Então, vamos para os números? Bom, primeira situação, sem aporte inicial. As parcelas que você precisa investir todos os meses, se você tiver 18 anos, para ficar milionário aos 60, são de R$ 350,23. Com 20 anos, R$ 404,61. 25 anos, R$ 584,31. Com 30 anos, você precisa investir R$ 855,10 todos os meses. Com 35 anos, R$ 1.277,07. 40 anos, para você ficar milionário aos 60, você precisa investir R$ 1.970,30 todos os meses. Isso baseado numa rentabilidade de 7% ao ano. Agora vamos mexer um pouco nos números e vamos ver qual a diferença que faz a gente começar com um valor desde o princípio.
Então, na nossa segunda situação, a gente tem um aporte inicial de R$ 5.000, então a gente sai desse ponto de largada e a nossa parcela que a gente vai ter que investir com 18 anos para ficar milionário aos 60 é de R$ 320,20. Com 20 anos, o aporte deve ser de R$ 374,31. 25 anos, R$ 553,12. 30 anos, R$ 822,55. 35 anos, R$ 1.242,41. 40 anos, você tem que investir R$ 1.932,18 para ficar milionário aos 60. Então, nesse caso, a gente já repara que há uma diferença entre as parcelas que você precisa investir todos os meses para chegar no objetivo de 1 milhão. E por mais que essa diferença, que por exemplo com 18 anos é de R$ 30, você deve lembrar que essa diferença ela é todos os meses. Ou seja, durante todo o seu período dos 18 aos 60, por exemplo, você tem que investir R$ 30 a menos. Se você for fazer o cálculo, R$ 30 a menos durante todo esse período dá em torno de R$ 15.000 a menos que você vai ter que despender só porque você começou com esse valor de R$ 5.000 no início. E é claro que se você começa com um valor maior do que isso, o valor de parcela vai ficar menor ainda, ou seja, você deve investir menos ainda para conseguir chegar no seu objetivo. Mas agora, meus amigos, é que nós chegamos num ponto interessante, porque agora eu vou mexer na rentabilidade dos nossos investimentos. Então, sem aporte inicial, começando do zero, com uma rentabilidade de 10% ao ano, com 18 anos você deve investir todos os meses R$ 148,32, com 20 anos R$ 180,17, 25 anos R$ 294,22, 30 anos R$ 484,77, 35 anos R$ 810,82, 40 anos R$ 1.392,25 para você chegar aos seus 60 milionário. Aqui a gente nota já uma diferença bem grande nos valores dos investimentos mensais. Isso nos diz que a rentabilidade que a gente precisa ter por ano faz toda a diferença no longo prazo, principalmente se a gente conseguir manter uma rentabilidade constante. Por isso vale uma máxima de Warren Buffett, que é nunca perca dinheiro no mercado. Porque você pode ter certeza que se você fizesse algum investimento que você perdesse dinheiro, você teria atrasado em muito esse processo que nós estamos falando aqui. E é claro que a gente também precisa diferenciar os tipos de investimento e os perfis de cada pessoa. Porque você pode ser uma pessoa mais conservadora, que vai trabalhar somente com a renda fixa, por exemplo, ou você pode ser uma pessoa que tem um perfil que suporta mais riscos, que vai para uma renda variável, por exemplo. E no caso da renda variável, você já tem possibilidade de ganhos muito maiores do que 10% ao ano. Aqui nós temos diversas possibilidades para trabalhar e cada pessoa tem um jeito de investir, tem uma capacidade de risco própria, mas as coisas que são mais importantes, independente de quem você seja, são uma boa gestão do seu orçamento, ou seja, um bom controle de gastos, ter a disciplina para investir todos os meses, independente de qual seja a aplicação, porque no longo prazo o que vai mais afetar a sua carteira e o seu patrimônio vai ser essa constância nos investimentos. Além disso, também é importante você estudar melhor sobre investimentos para ter conhecimentos melhores e conseguir rentabilidades maiores. Por isso, sempre busque conteúdos, até mesmo gratuitos, aqui no próprio YouTube, como no meu canal ou outros parecidos. Busque ler livros sobre o assunto para que você possa se aprofundar mais. E também, não menos importante, busque sempre aumentar a sua receita. Talvez esses aportes mensais que eu falei aqui não caibam hoje no seu bolso e não tem problema nenhum, porque o que mais importa é que você deve sempre focar no seu trabalho, em estar sempre evoluindo, sendo promovido, aumentando a sua renda e vale dizer também procurar rendas alternativas, ou seja, formas de ganhar dinheiro além do seu trabalho principal. E para isso você tem diversas opções, você pode fazer bicos, você pode ter um negócio próprio na internet, como esse meu, e por aí vai. O que não pode faltar é a gente sempre estudar, trabalhar muito, para a gente conseguir crescer e garantir um futuro mais próspero financeiramente para nós.
Eu vou deixar o link da calculadora que eu usei aqui na descrição para que você possa utilizar dos seus valores que você tem hoje e da sua situação atual para fazer esses cálculos e você definir qual que é a melhor parcela para você começar a investir todos os meses a partir de hoje. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. De resto, eu só peço que tu deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. O meu nome é Leonardo Almeida, esse é o Investidor Racional e nos vemos no próximo vídeo.